Olá, sejam todos muito bem-vindos. Como eu tinha dito, meu objetivo de hoje é a gente fazer uma revisão em cima de algumas questões que eu separei para vocês. Claro, sem nenhum prejuízo, Thaisa, Kátia, Mariana, Sandra, todos os demais, de perguntar de outras coisas, trazer outras dúvidas que tenham. Mas eu preparei aqui, são poucas questões, mas para que a gente possa lembrar alguns aspectos importantes de conteúdos que nós vimos. A gente não tem nenhum impedimento que vocês tragam outras dúvidas, outras questões. Na terça-feira, né, na terça-feira da semana que vem, eu vou estar aqui em sala do mesmo jeito, para tirar as dúvidas de vocês, tragam dúvidas. Rafael, eu estava estudando no final de semana, não entendi isso, fiquei com dúvida nisso, vou estar em sala, Vitor, vou estar em sala à disposição de vocês. Reservei a aula do dia 4 exatamente para isso, para que vocês possam ter aqui mais liberdade para tirar as dúvidas. Dia 6 e dia 11 temos a nossa prova, eu enviei por torpedo, enviei pelo nosso grupo de WhatsApp, mais uma vez, as instruções ali para acesso ao sistema de prova fácil, recomendo a vocês que entrem no sistema, façam logo o teste, para que na hora da prova tudo esteja funcionando bem, tá bom? Então, vocês têm alguma dúvida em particular, algum ponto que querem que eu volte hoje, antes da gente começar a atacar aqui as questões? Tem alguma questão, algum ponto? Rafael, isso aqui não me ficou claro, eu queria voltar, né, a ver isso, alguma coisa? Pessoal, tem só uma dúvida básica. Lá de auto de comunicação, entre intimação e notificação, eu lembro que eram conceitos parecidos, mas que deram diferença entre si. O que acontece, Vitor? Na prática, né, na vida prática, no cotidiano dos fóruns, dos tribunais, e mesmo na lei, quando você vai para a lei, o Código de Processo Penal e outras estruturas legais, você vai perceber que não há diferença entre notificação e intimação. Na prática, a gente vai trabalhar com sinônimos mesmo, né? Então, é muito comum que você tenha no tribunal, no fórum, vamos intimar tal pessoa, vamos notificar tal pessoa. Então, do ponto de vista prático e do ponto de vista legal, não há diferença. A lei, ora fala em intimação, ora fala em notificação. Há uma parte da doutrina, é uma parte muito pequena, isso não tem tanta importância assim, que vai dizer que notificação sempre será de um evento processual que ainda será realizado. Então, eu notificaria as partes de uma audiência, Milena, que vai acontecer em junho. Então, se o ato que eu estou querendo dar ciência, se o ato que eu estou querendo comunicar é um ato para frente, é um ato que vai acontecer, aí eu utilizaria uma notificação. Se o que eu estou comunicando é algo que já aconteceu, um evento passado, eu decidi negar um pedido de prova na semana passada, eu condenei o réu na semana passada. Aí, neste caso, nós utilizaríamos uma intimação. Então, a notificação seria para dar ciência, para comunicar de um evento que ainda vai acontecer, a intimação seria para dar ciência de um evento que aconteceu. Essa é a diferença que parte da doutrina aponta em relação a isso. Mas, repito, do ponto de vista prático e do ponto de vista legal, não há diferença entre uma coisa e outra. A gente usa, nos termos da lei, intimação e notificação como sinônimos. E, só lembrando, para que elas servem? Elas servem para comunicar não apenas as partes, mas qualquer pessoa que esteja vinculada ao processo, uma testemunha, um perito, um informante, de um evento processual. Então, as intimações ou notificações representarão sempre isso, ou seja, um instrumento processual para que eu possa
da ciência comunicar a alguém que tem algum tipo de vínculo ao processo em relação àquilo. Tá? Mais alguma dúvida, Vitor e todos os outros? Vamos aqui para as questões, mas sem prejuízo de que vocês lembrem alguma coisa e queiram perguntar. Veja só o que é que nos diz aqui essa questão. Não pode juiz ao final da primeira fase. Não pode juiz. Aqui, Renatinha, eu queria lembrar algo importante para a nossa prova. Nossa prova, eu já falei isso 200 vezes aqui, será composta de 20 questões subjetivas. Então, a nossa prova será composta dessas 20 questões objetivas, com A, B, C e D. Quando a gente responde uma questão objetiva, a primeira coisa, Thaisa, que a gente precisa perceber e estar atento é o que é que ele está ali pedindo, Milena. Ou seja, é a opção correta, é a opção incorreta, é segundo a jurisprudência, é segundo o código. Então, a gente tem que ter essa visão muito bitolada, realmente, quando nós respondemos uma questão objetiva. Não adianta, isso aqui é importante, Sandra, imaginar, não, mas será que ele queria perguntar isso? Será que ele não estaria fazendo referência a isso? Não, ele vai sempre ter apenas e tão somente aquele, né, elemento que a gente vai ter aqui. Então, é importante que a gente tenha aquele balizador em relação a isso, né? Então, na questão aqui, o que é que ele nos diz? Não pode o juiz, ou seja, ele está dizendo, o juiz não vai poder fazer, ao final da primeira fase, desclassificar para crime não doloso e condenar o réu por esse crime. B, desclassificar para crime não doloso e enviar os autos a juiz comum. C, absolver o réu quando evidente a hipótese de legítima defesa. D, pronunciar o réu e determinar o arquivamento dos autos. Então, aqui, veja só, o que ele está nos dizendo? O juiz, no final da primeira fase do júri, então ele nos transporta para aquele momento ali da primeira fase do júri. Então, aqui, Ravel, a primeira coisa que eu preciso pensar é onde é que eu estou no processo. Então, se ele está me posicionando na questão, na primeira fase, no final da primeira fase do júri, eu não vou falar em jurado, eu não vou pensar em veredito, eu vou esquecer soberania, porque tudo isso acontece lá no final do processo. Então, vamos lembrar o procedimento do júri. O procedimento do júri é o único procedimento criminal dividido em duas fases. É o único dos procedimentos criminais que está separado aqui em duas fases. A primeira fase tem como foco, como objetivo, a produção de prova, a reunião de elementos de informação, para que o juiz possa, ao final da primeira fase, tomar uma daquelas 4 decisões que nós estudamos. O juiz poderá pronunciar, impronunciar, desclassificar e absolver sumariamente. Como é que cada uma delas funciona? Primeiro, a decisão de pronúncia é uma decisão que caracteriza-se, né, ela vai se caracterizar pelo fato de você ter ali o reconhecimento pelo juiz de comprovação de materialidade e indício de autoria. Então, quais são as características importantes da pronúncia para que a gente possa revisar para a prova? Primeiro, ela termina a primeira fase e é a única decisão que inicia a segunda fase do júri. Ela tem uma natureza de ser decisão interlocutória, então a decisão de pronúncia é uma decisão de natureza interlocutória. A gente tem aqui uma decisão que não vai fazer coisa julgada, a gente vai se referir a ela sempre como uma preclusão, Milena, então não está correto a gente falar em decisão de pronúncia que fez coisa julgada, ela apenas precluiu, e entendam a decisão de pronúncia como esse juízo de passagem, onde o juiz diz, olha, eu tenho aqui os elementos, eu tenho aqui os requisitos que são necessários para que eu leve aquele réu a júri. Eu tenho a comprovação da materialidade, eu tenho indícios de autoria. Então, esses seriam os 2 elementos essenciais que nós teríamos ali. Então, esses já são os requisitos
fundamentais que eu tenho para a promoção da pronúncia. A impronúncia, ela é uma sentença, primeira coisa, e isso traz uma consequência importante, que é, na hora que eu arrotulo como sentença, eu estou dizendo, olha, acabou o processo se encerra aqui. Portanto, a impronúncia, ela é uma sentença, estou pondo fim, efetivamente, ao processo. E aí, o que é que eu vou ter aqui? A impronúncia tem uma característica importantíssima, que a gente não pode esquecer, Gabriel, ela faz coisa julgada só formal. A impronúncia não faz coisa julgada material. Ou seja, eu termino o processo, né, acabo com o processo, Isa, mas há o trânsito em julgado, mas o trânsito em julgado ocorre só no plano formal. Ou seja, enquanto não se operar a extinção de punibilidade, eu posso ter, sim, um novo processo se surgirem novas provas. Mas ela é uma sentença, ela encerra aquele processo, Milena, e a ação vai ser arquivada. Se amanhã surgirem novas provas, aí eu posso ter um novo processo, mas aí é uma outra questão. A terceira decisão que nós vimos é a decisão de desclassificação. Na decisão de desclassificação, o juiz simplesmente está dizendo, olha, pelos elementos de prova que foram produzidos aqui na primeira fase, eu não antevejo, eu não estou vendo, eu não estou enxergando qualquer tipo de mínima estrutura de crime doloso contra a vida. E então, se eu não estou enxergando aqui crimes dolosos contra a vida, eu não sou competente. O juiz na desclassificação, ele simplesmente está dizendo, eu não tenho competência para seguir com esse processo. Esse processo é um processo que não deve, por mim, ser tratado, porque eu não tenho aqui elementos de um crime doloso contra a vida. Ele simplesmente pega aquele processo e remete para um juízo competente. Consequentemente, a decisão de desclassificação, ela não é nada mais, nada menos do que uma decisão de incompetência material. Então, a gente classifica a decisão de desclassificação como uma decisão interlocutória de incompetência material, portanto, de incompetência absoluta. Eu estou dizendo, isso aqui não é um crime contra a vida, não tenho mais nada a ver com isso, vou remeter para o juízo certo, para o juízo competente, para o juízo que efetivamente deve tratar da matéria, e eu não posso mais fazer nada nesse processo. Aqui é interessante, vocês estudaram competência no semestre passado, mas sempre é interessante nós lembrarmos isso. Isso é algo que a gente trabalha muito do ponto de vista prático. O juízo competente, Mileninha, ele só pode tomar uma decisão, quer dizer, eu sou incompetente. Essa é, basicamente, Juliana, a única decisão válida que um juízo incompetente tomará no momento que ele se apercebe daquela incompetência. Então, é isso que ele faz. Não é crime doloso contra a vida, não tenho mais nada a ver com isso, vou mandar para que um outro juízo cuide disso. Tá? E a última decisão, que é a decisão de absolvição sumária, nos termos lá do artigo 415, quando o juiz reconhece que há um excludente de ilicitude, quando o juiz reconhece que há um excludente de culpabilidade, quando o juiz reconhece que não houve prova de autoria, não há autoria do réu, ou o fato não existiu. Elementos importantes da absolvição sumária. Primeiro, é uma sentença, acaba o processo. Segundo, faz coisa julgada material e formal, ou seja, no momento em que eu proclamo aquela absolvição sumária, se não existir recurso das partes, e nós já estudamos que o recurso é o recurso de apelação, mas se não existir esse recurso, vai se transitar em julgado, e ali, Ravel, faz trânsito em julgado material e formal. Acabou, efetivamente, o processo. E, né, uma outra característica da absolvição sumária que é fundamental, que é que a gente lembrar que eu tenho, na absolvição sumária, que ter certeza de um
daqueles elementos do artigo 415. Repito, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, não constituir crime, não ter o réu colaborado para o crime, o fato não ter existido. Porque o que ele está fazendo aqui, Carlos, é excluindo, retirando do júri a capacidade, Lívia, de tomar decisão. É uma usurpação de competência. Mas o que foi que pensou o legislador? Cara, para que eu vou mandar esse cara para os jurados? Para que eu vou desenvolver toda a segunda fase e o réu vai ser julgado pelos jurados, se eu já tenho aqui a certeza de que aquele réu é, vou usar uma palavra aqui mais genérica, digamos, inocente. Né? Então, ele já absolve de plano e de saída aquele determinado réu. Então, essas são as 4 decisões que a gente tem no final da primeira fase. Eu queria só relembrar. Veja que essa questão, e vocês podem se deparar com questões assim na prova, dizem expressamente, ao final da primeira fase. Ele falou em ao final da primeira fase, ou ao final da fase de sumário de culpa, como ela também é chamada, volta para aquelas 4 decisões: pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Lembra que os jurados só aparecem no final do processo, lá na sessão de julgamento. Não aparece antes disso, tá? Então, a gente vai ter, efetivamente, esse tipo de tratamento. Então, aqui, vamos rever aqui os itens, né? Não pode juiz, ou seja, o que o juiz não pode fazer dentro desse contexto? Ao final da primeira fase, A, desclassificar para crime não doloso, tudo bem, ele pode fazer isso, e condenar o réu por esse crime, aí ele já não pode. Na hora que ele desclassifica, ele manda para o juiz singular. E mesmo que nós estejamos falando de uma vara no interior, em que eu tenho ali, Milena, uma vara única, com um único juiz, ele também não pode automaticamente condenar. A gente poderia pensar, não, mas eu estou numa vara, numa comarca, em que eu tenho só um juiz, que é responsável por todos os processos. Na hora que ele diz que aquele processo ali não é um processo que trate de crime doloso contra a vida, ele automaticamente poderia condenar. Não, não, ele vai ter aqui que abrir vistas à acusação, para que a acusação recalibre, reajuste a sua tipificação. Aloysio, seja bem-vindo. Vai abrir vistas à defesa para que a defesa fale, afinal de contas, eu estou mudando a acusação, eu estou alterando a acusação, aí sim ele poderia, no segundo momento, condenar. Não há nenhuma possibilidade dele, ao desclassificar no final da primeira fase, já papocar aqui uma condenação. Não pode. Tá? Então, aqui a gente já encontra o item errado, e como na questão ele está pedindo o que o juiz não pode fazer, o item A já responde. Vamos só revisar as outras a título de revisão mesmo. B, desclassificar para crime doloso contra a vida e enviar os autos para o juiz comum, ok? C, absolver o réu quando evidente a hipótese de legítima defesa, também vimos que é possível a absolvição sumária nesses termos lá no 415, e D, impronunciar o réu e determinar o arquivamento dos autos, também vimos que é possível, a impronúncia tem essa capacidade sim de encerrar aqui e, ao encerrar, vai efetivamente arquivar aquele processo. Só lembrando, mais uma vez, que a impronúncia tem uma característica muito importante, que ela faz coisa julgada só no plano formal. Vamos aqui a outra questão. Eu vou avançando aqui nas questões e qualquer dúvida que vocês tenham, vão me perguntando, tá bom? Vou colocar aqui o enunciado da outra questão. Obrigado, Sandrinha. Agora que eu vejo seu comentário, viu, querida? Muito obrigado. Fico muito feliz. Porque comunicação é isso. Não adianta eu falar se vocês não estão, né, bem compreendendo. É por isso que eu sou muito preocupado. Sempre pergunto se vocês estão assimilando, estão gostando, se o ritmo das aulas está confortável para vocês. Veja só.
Diz aqui a questão, no tribunal do júri, se o acusado é denunciado por tentativa de homicídio, e posteriormente, ainda durante o processo, se constata que a vítima faleceu em face da conduta inicial do acusado, pode o defensor, assistindo ao Ministério Público, solicitar, que haja, por parte do Ministério Público, o aditamento da imputação por homicídio consumado, ao invés de homicídio tentado. B, o Ministério Público que instaure novo processo criminal, agora por homicídio consumado. C, ao final do processo, a suficiente aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal. E D, ao final, que adite a denúncia, substituindo a acusação de homicídio tentado por homicídio consumado. Na verdade, aqui a gente já percebe, né, que houve, ainda durante a fase de instrução, ou seja, não é no final do processo, portanto, a letra A, que haja por parte do Ministério Público o aditamento da imputação por homicídio consumado, ao invés de homicídio tentado. Então, o que é que aconteceu aqui? Houve uma denúncia por homicídio tentado, porque naquele momento era o fato, era o evento. Durante a tramitação da fase instrutória, durante aquele momento em que eu ainda estou ali colhendo provas, reunindo provas, aí nós temos um evento novo, uma novidade. Por que é tão importante? Veja, na hora que ele fala aqui, ainda durante o processo, para que a gente perceba que o processo está em plena efervescência, já chega a essa novidade. O que o Ministério Público deve fazer? Ele já deve aditar. Por quê? Porque se ele espera o barco correr e só lá no final a gente aplicar aqueles institutos que nós vimos, Helena, de ementatio libelli, mutatio libelli, isso seria um prejuízo para princípios como celeridade, como devido processo legal, como ampla defesa, como contraditório. Então, à medida que aquela informação chega, e é uma informação relevantíssima, né, porque eu vou transformar aquela acusação de homicídio tentado em homicídio consumado, eu já devo, de imediato, fazer o aditamento daquela determinada acusação. Porque com isso eu vou ganhar celeridade no processo, eu vou ganhar economia processual, eu vou permitir que a defesa já se manifeste. Queria só comentar um dos itens, é absolutamente inadmissível, esse item B, o Ministério Público que instaure novo processo criminal agora por homicídio consumado. Esse item B é absurdo por vários motivos. Primeiro, porque eu não posso ter, né, dois processos distintos com o mesmo fato, porque veja a sutileza da questão. No enunciado da questão, ele diz, e posteriormente, ainda durante o processo, se constata que a vítima faleceu, perdão, em face da conduta inicial do acusado. Então, a vítima faleceu com base na conduta que foi realizada pelo acusado. É um desdobramento natural. É completamente diferente, Aline. Imagina, o João tentou matar o José. Não conseguiu, certo? José não morreu. Num outro dia, numa outra circunstância, num outro evento, Aline, o João vai e tenta matar José e consegue matar José. Nesse caso, aí nós teríamos dois fatos distintos e isso autorizaria dois processos, um por tentativa de homicídio e o outro por homicídio consumado. Mas na questão, ele nos deixa muito claro que um é decorrência natural do outro, ou seja, eu tenho, na verdade, um só fato, que naquele momento é tipificado como tentativa, a vítima pode ter ido, por exemplo, ao hospital, e dias depois, ainda como uma relação de causa e consequência daquele único fato, vem a morrer. Então, nessa situação, aí nós temos um fato único, que deixou de ser um homicídio tentado e migrou para a categoria de homicídio consumado, e por óbvio, né, isso vai exigir um aditamento, uma modificação efetiva da acusação.
Vamos falar um pouquinho agora de provas, né, de provas no processo. Vejam aqui essa questão. Espera aí que eu não consigo. Um minutinho. Tem uma limitação aqui de letras. O item D. Então, diz aqui a questão. Acerca da prova testemunhal, assinale a opção correta. Ah, se o juiz, ao pronunciar sentença final, reconhecer que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá a cópia do depoimento à autoridade policial para instauração do inquérito. Aqui, veja, Luiz, a gente tem que ter uma técnica para responder questões objetivas. Aqui nós já entendemos que esse item A está correto. Então, olha como a gente tem que ter essa. Eu detesto essa palavra, eu confesso a vocês que eu detesto essa palavra, mas na falta de outra que me ocorra agora, eu vou usar. A gente tem que ter uma certa esperteza na hora que a gente faz uma questão objetiva. Ele está perguntando aqui a opção correta. Eu já identifiquei, Luana, que essa aqui está correta, porque é isso que acontece. O juiz, na hora que vai sentenciar, na hora que ele confronta aquele depoimento daquela testemunha com o resto da prova existente nos autos, outros depoimentos, né, outras testemunhas, ele percebe que ela mentiu ou que ela omitiu uma verdade. Claro, evidente, Ravel, que ele não pode julgar aquela testemunha naquele momento. Isso comprometeria a ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, tudo. Ele sentencia aquele processo e ele vai extrair essa informação e vai determinar a instauração de um inquérito policial para que eu investigue se eventualmente houve aquele crime de falso testemunho, e aquele inquérito policial pode, no futuro, resultar, criar um outro tipo de processo penal, uma outra ação penal. Então, é importante, Aloysio, repito, a gente ter essa manha na hora de responder uma questão objetiva, porque na hora que você já identificou o item A como item correto, o item que realmente responde à tua pergunta, já marca ali. Claro, você pode, por cautela, né, ler os outros itens, mas já faz ali uma marcação, né, já entende ali, Vitor, faz uma marcaçãozinha, olha, esse aqui provavelmente eu não estou vendo erro, é esse o item. Você vai ler os outros por uma questão apenas de cautela, Will. Veja aí o item B. A testemunha deve prestar o depoimento oralmente ou trazendo por escrito. Não, nós vimos que ela sempre tem que ser um depoimento oral, permitindo apenas a consulta a apontamentos escritos. Nós vimos que, em caráter excepcional, muito excepcional, dos 210 milhões de brasileiros, só 5 pessoas podem apresentar por escrito. O presidente da República, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Só essas 5 pessoas, no momento que são trazidas ao processo como testemunha, é que podem, de fato, apresentar isso. Né? E aí, o que a gente vai ter? Se o juiz é vedado, perdão, ao juiz é vedado ouvir testemunhas além das indicadas pelas partes. Nós vimos que não. O juiz pode trazer o que nós vamos chamar de testemunhas referenciadas ou referidas. Se o juiz entende que aquela determinada testemunha, mesmo não indicada expressamente pelas partes, é uma testemunha relevante, é uma testemunha que traz aí uma potencial informação para os autos, a gente vai ter, dentro desse contexto, uma possibilidade do juiz, do magistrado, trazer efetivamente aquela determinada testemunha para ouvi-la e colaborar com os elementos de informação.
não é a iniciativa principal, não deve ser do juiz, ele não tem essa responsabilidade principal, mas ela impede que, por exemplo, imagina que ele está ali ouvindo uma testemunha indicada pela acusação, né? Exato, Sandra, exato, excelente. A gente tem ali, por exemplo, uma testemunha indicada pela acusação. E aí uma delas diz, olha, excelência, eu não estava lá no local na hora, mas o fulano estava. Eu posso, por exemplo, trazer fulano para ser ouvido, né? Aí ele continua, as testemunhas da acusação e da defesa serão inquiridas umas nas presenças das outras. Veja, a gente normalmente vai ter, Aloysio, um ou outro item nas questões que eles não são apenas equivocados, eles são absurdos. Então, é importante a gente ter essa atenção com os itens, porque muitas vezes eu até nem sei, Juliana, o conteúdo, mas o item é tão absurdo que eu já posso descartá-lo. As testemunhas da acusação e da defesa serão inquiridas umas na presença das outras, ou seja, vira ali um grande, uma conversa coletiva, não. A gente tem que isolar cada uma delas, eu vou ouvindo cada uma delas, até para que uma não contamine, né, a versão da outra, ou uma não traga, por exemplo, informação que, na verdade, escutou, acabou de escutar da outra. Então, a gente não tem aqui, claro, nenhum tipo de possibilidade de ouvir dessa forma tão colegiada, digamos assim, as testemunhas, né? Deixa eu colocar aqui a outra questão. Espera que faltam 2 itens, porque o MITS aqui ele tem uma limitação de palavras. Pode perguntar, Vitor. Não é sobre matéria, é mais uma consideração sobre a prova. Não sei se vai seguir esse padrão, mas geralmente em questões de concurso tem uma questão que é um absurdo, tem uma que parece que está certa, mas depois você percebe que tem algo errado, e tem as duas que ficam com opção. Concordo contigo. E isso é muito útil, Vitor, porque na hora que você faz essa separação, se você tinha 4 questões, você consegue filtrar e ficar em 2, e no pior dos cenários, no pior dos eventos, no pior do contexto, você deixa de ter 25% e passa a ter 50% de probabilidade de acertar. Claro que não é nosso objetivo estar trabalhando apenas com probabilidades, mas se ela pode nos ajudar de alguma forma, não há aí grandes problemas, né? Veja o que diz aí a questão. De acordo com o Código de Processo Penal, quanto ao interrogatório judicial, assinale a afirmativa incorreta. Então, aqui, Milena, veja que ele está pedindo a afirmativa incorreta. O silêncio do acusado não importará a confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa, mesmo nos casos de crimes hediondos. Correto. Eu tenho direito ao silêncio, não preciso responder nenhuma questão relativa ao mérito daquele determinado processo, e se eu permanecer em silêncio, esse silêncio de maneira nenhuma pode ser contra mim utilizado. Item A, correto. Vamos seguir então, porque ele está pedindo o incorreto. B. A todo tempo, o juiz poderá, atendendo o pedido fundamentado das partes, ou mesmo de ofício, proceder a novo interrogatório, mesmo quando os autos já se encontrem conclusos para a sentença. Perfeito. Há um momento, Aloysio, de se realizar um interrogatório. Nós vimos que o réu ele é o último a ser ouvido no processo, tá? Mas não há nenhum impedimento, não há nenhuma vedação, não há nada que não faça com que o juiz tenha um direito de ofício, ou mesmo provocado por uma das partes, de reinterrogar o réu. Ele pode entender que aquele interrogatório ali precisa ser complementado, precisa ser revisto de alguma maneira. Então, é perfeitamente possível que nós tenhamos essa nova realização de interrogatório. Não há nenhuma vedação expressa a isso. O juiz, vejam só, ele não tem obrigação, né? Ele não tem obrigação, mas ele também não tem proibição em relação a isso. C. O mudo será interrogado oralmente, devendo responder as perguntas por escrito, salvo quando não souber ler e escrever. Situação em que interverá no ato como intérprete
e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. Correto. E isso aqui a gente pode até estender, já que a gente está trabalhando aqui numa revisão, para outros casos, né? Não apenas o mudo ou a pessoa com dificuldade de comunicação oral, mas o estrangeiro, né? Tudo isso ele vai efetivamente ser utilizado o intérprete. Inclusive, mesmo se o juiz domine o idioma daquele réu, é interessante o uso do intérprete, porque por mais fluência que você tenha no idioma, como é um ato formal, o intérprete confere aquela validade que o ato exige. Então, a gente já reparou aqui que as 3 primeiras são corretas, então é muito provável que o item correto seja o D. Diz aí o item D. O juiz, por decisão fundamentada, poderá realizar o interrogatório do preso por sistema de videoconferência, desde que a medida seja necessária para reduzir os custos da administração. Não, nós vimos que por custos não. Ele pode realizar um interrogatório por meio de videoconferência, mas naqueles termos lá do artigo 185, parágrafo 2º, quando existe um risco no deslocamento do preso, por uma questão de saúde pública, como nós estamos vivendo atualmente com essa crise sanitária, com uma questão de risco para uma testemunha, ou mesmo um deslocamento daquele determinado interrogado. Mas apenas por questões financeiras, não. A regra é que o interrogatório é feito presencialmente e assim deve ser feito. Temos aqui mais uma questão relativamente ao interrogatório, assinale a opção correta. A. O interrogatório constitui meio de defesa e as declarações oportunamente prestadas pelo acusado podem servir como fonte de prova. Correto. Nós vimos que o interrogatório, eu comecei nossa aula sobre o interrogatório dizendo isso. Nós vimos que o interrogatório tem essa natureza dúplice, dupla. Ele tanto é meio de prova como é meio de defesa. Então, eu tenho direito ao silêncio, Renatinha, posso responder apenas ao que eu quiser, mas uma vez respondendo, aquilo ali é um elemento de prova e pode e será utilizado, inclusive, contra mim, se for o caso. Você tem a escolha de não falar, mas em falando, aquelas informações, Isa, fazem parte de todo o acervo probatório dos autos e com ele vai ser utilizado. Então, item A, item correto que responde à questão, vamos só explorar os outros. Trata-se exclusivamente de meio de prova, não é meio de defesa também. C, a defesa técnica não pode se manifestar na realização do interrogatório, pode, vimos aqui o artigo 188 do Código de Processo Penal, que autoriza, né, que depois que o juiz faça as suas perguntas, as partes possam intervir fazendo as perguntas que julgarem necessárias. E D, Fernando, seja bem-vindo, e D, somente a autodefesa é exercida quando se presta declarações em interrogatório. Não, a autodefesa, eu disse a vocês, que ela perpassa todo o processo. Ela perpassará todo o processo, porque nada impede, por exemplo, que em determinado momento eu chegue para o juiz e diga, juiz, olha, tem uma determinada prova que o meu defensor não quer produzir, mas é importante, ou mesmo eu substituir o defensor, tudo isso é elemento de defesa, tá? Próxima questão, peraí que eu coloquei só os 2 primeiros itens, então aqui os outros 2. Diz aqui, assinale a opção correta acerca do exame de corpo de delito e das perícias em geral, segundo o Código de Processo Penal. Aqui, de novo, Ravel, eu vou voltar aqui, no segundo Código de Processo Penal, ele me vinculou ao CPP. A. Se a perícia requerida pelas partes não for necessária, né, ao esclarecimento da verdade, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia, exceto nas hipóteses de exame de corpo de delito. Correto. Ou seja, a única perícia que o Código de Processo Penal diz que é obrigatória é o exame de corpo de delito. E mesmo assim, se eu provar que eu não posso fazê-lo, eu posso substituir pela prova testemunhal. As outras perícias podem ser realizadas, porém, se o delegado ou o juiz entenderem, verificarem que aquela perícia não é relevante,
não vai agregar nada ao processo, não vai agregar nada em relação ao processo, eu posso perfeitamente ter a não realização dessa perícia. Então, pedir a perícia é um direito das partes, mas não é uma obrigação do juiz ou do delegado, salvo no caso da situação do exame de corpo de delito. Aloysio, vamos repetir aqui então a questão anterior. O que dizia a questão anterior? Relativamente ao interrogatório, assinale a opção correta. A opção correta era a opção A. O interrogatório constitui meio de defesa e as declarações oportunamente prestadas pelo acusado podem servir como meio de prova. Lembra que o interrogatório tem aquela natureza dupla, né? É meio de prova e meio de defesa. Então, eu posso até permanecer calado, eu posso até permanecer em silêncio, mas quando eu resolvo falar, né, nós temos efetivamente que levar aquilo ali como elemento de prova, tá? Só aproveitando, Aloysio, para revisitar aqui os itens, o item B trata-se exclusivamente de meio de prova, não, né, não é só meio de prova, é um meio de exercício da defesa também. A defesa técnica não pode se manifestar, falso, o artigo 188 do Código de Processo Penal expressamente diz que ela pode e deve se manifestar, depois que o juiz faz as perguntas dele, vai permitir que as partes falem, e a última, somente a autodefesa, é exercida quando se presta declarações em interrogatório. Queridos, essa era a nossa revisão em cima das questões. Como eu falei a vocês, infelizmente eu tenho um evento agora na Unifor às 10 horas, preciso estar lá, mas na terça-feira nós estaremos aqui de novo, e aí com um foco diferente na nossa revisão, porque aí eu quero ouvi-los, tragam as dúvidas. Rafael, estava estudando, não entendi essa questão, não entendi esse artigo. Terça-feira eu reservei a aula para isso, tá bom? Se na terça-feira você achar que é importante ficar estudando, fica estudando, eu não vou fazer chamada, e sem prejuízo de até o dia da prova, teve alguma dúvida, me manda pelo nosso grupo de WhatsApp, me manda por torpedo do Unifor Online, que eu vou estar sempre muito atento a isso, tá bom, queridos? Estudem, contem comigo, a prova vai ser tranquila, já mandei de novo para vocês o link, posso mandar, Isa, porque eu saí pensando aqui de vários artigos, eu vou compilar isso no texto e mando para vocês, tá bom, Isa? Pode deixar. E qualquer dúvida, me manda lá pelo zap, que eu vou estar atento. Boa sorte na prova, vai dar tudo certo, tá certo? Lembrando, nossa prova, primeira chamada dia 6, segunda chamada dia 11, no dia 13, nós nos encontramos aqui de novo, se Deus quiser, tá bom? Um beijo grande a todos e até lá, queridos.